contadores, contadores, técnicos de contabilidade e a toda a sociedade em geral. A Confederação dos Profissionais Contábeis do Brasil, a Procon Brasil, está fazendo um trabalho, dando continuidade ao seu trabalho, de informar e que tem também como sua finalidade informar toda a sociedade, aos técnicos profissionais e pessoas que não militam na área da contabilidade. E hoje, para dar seguimento, nós vamos fazer uma entrevista com o professor Raimundo Abenhatá, perito contador, conselheiro do Conselho Regional do Rio de Janeiro e professor acadêmico. Contamos também com a nossa mediadora, contadora Erlândia Pimentel, consultora empresarial do estado do Amapá. A Procon Brasil, ela vem fazendo os trabalhos nos regionais, com simpósios e as suas assembleias gerais, que são abertas ao público. E tanto pode ser profissionais, quanto técnico, ou quanto pessoas da sociedade em geral que têm interesse de conhecer as nossas atividades. Então, a gente vai dar seguimento aqui no nosso bate-papo. E fico com a palavra com a Erlândia Pimentel para que faça as perguntas ao professor Raimundo Abenhatá. Oi, gente, é um prazer estar aqui participando desse evento. Começa de novo, que eu te cortei. Via Zoom, agora a gente está distante, mas a gente está muito coladinho, né? Aqui a presença é muito real, muito saudade aí do professor Raimundo. Né? Logo, logo a gente se encontra. Eu e o Diego aqui, a gente sempre bate de teste daqui um com o outro, que nós estamos aqui no estado do Amapá. E é sempre muito bom estar participando dos eventos da Procon, uma instituição aí que cuida dos profissionais da contabilidade. E quem sabe, e quem me conhece sabe que eu adoro estar envolvida, né, em todos os assuntos, né, da contabilidade. E hoje a gente vai bater um papo aí com o professor Raimundo, ele aí que tem uns números super interessantes para mostrar para a classe contábil no Brasil. E aí nós temos algumas perguntinhas, né, professor Raimundo? Muito bem. E então, eu tenho uma perguntinha aqui, que é a nossa primeira, são 3, são muito interessantes. E assim, ó, professor Raimundo, em todos os simpósios, seminários da Procon Brasil, o senhor nos brinda com números relacionados às matrículas, aos concluintes de ciências contábeis, aprovados nos exames de suficiência e números de registros, ativos no sistema CF6 e CR6. Como estão esses números, professor Raimundo? Mostra pra gente. Oi, Erlândia. Oi, Diego. Um grande abraço a todos os contadores, a todas as contadoras, a todos os técnicos, a todas as técnicas em contabilidade, estudantes de contabilidade, aqueles que estão iniciando, aqueles que já estão se formando. Todas as informações aqui que nós vamos discutir são importantes para a profissão do profissional de contabilidade. Agradeço mais uma vez o convite da Procon, na pessoa do grande amigo Diego, da grande amiga Erlândia, grandes profissionais de contabilidade. Nos encontramos em várias capitais brasileiras, em várias cidades desse Brasilzão afora, inclusive aí em Macapá, num grande evento, e sempre indo às nossas custas, sempre somente com a vontade de ajudar, com a vontade de participar, com a vontade de apresentar e dividir nossos conhecimentos. Olha, eu vou compartilhar aqui com vocês, deixa eu aqui me preparar para tecnicamente apresentar isso aqui para vocês. Olha, aqui estão dados que eu obtive no site do INEP, do Ministério da Educação, recentemente. Bem, aí estão, desde 2015, a relação de matrículas, né? Tanto em cursos presenciais quanto em cursos EAD, cursos à distância, né? Nós estamos falando aí de 6.153.000 em cursos presenciais e 2.450.000 em cursos à distância. Os cursos EAD são uma realidade e, evidentemente, vão dominar as matrículas, ou tendem a dominar. Reparem o crescimento nesses 5 anos, 76% de crescimento, e os cursos de graduação
presencial, ao contrário, diminuíram em 7,2%. E dentre estas 8.600.000 matrículas, observe o nosso curso de Ciências Contábeis. Olha só, ele é o quarto curso em que ocorrem mais matrículas. As quatro maiores matrículas de todos os cursos superiores no Brasil estão aí. Bom, a gente não pode concluir que a afluência de pessoas a estes cursos se deve pelo fato de que ali estão ofertadas a maioria das vagas de emprego, daí os jovens acorrerem a isso. Ou se é porque em cada esquina das 2.608 instituições de ensino do Brasil, tem uma faculdade ou de Direito, ou de Administração, ou de Contabilidade, ou de Pedagogia. Porque, sabidamente, são cursos que não exigem laboratórios muito sofisticados e a contratação de mestres e doutores, né? Há muito mestres e doutores nestas áreas. Então, é muito que eu quero dizer em relação a outras áreas que quase não tem nenhum, né? Então, isso faz com que haja uma grande afluência. Então, vejam a pujança, a importância do curso de Ciências Contábeis no Brasil. É o quarto curso mais procurado. Vamos olhar agora a relação das conclusões, ou seja, nós estamos falando aí, em média, de 358.800 jovens, a maioria jovens, né, que se matriculam nos cursos superiores. Muito bem. Aí estão os concluintes. Reparem que 85%, na média, em todos os cursos, não concluem o curso. Ainda assim, o curso de Ciências Contábeis continua sendo o quarto maior curso em conclusão no Brasil. Então, o que nós estamos dizendo? O que nós estamos vendo aí? Por ano, 54.000 pessoas, 55, em média, concluem o curso de Ciências Contábeis. Ou seja, são bacharéis em contabilidade. Mas isso não é suficiente para o exercício legal da profissão contábil. Para o exercício legal da profissão contábil, há que ser bacharel, há que prestar um exame de suficiência e ser aprovado, e há que fazer um registro nos conselhos regionais de contabilidade. Na minha opinião, como professor universitário, desde 1986, uma das minhas pós-graduação é em didática do ensino, onde nesses cursos normalmente nós estudamos várias teorias de educação, e posso garantir a vocês que uma prova só prova que você fez prova. É um critério, mas é um critério anacrônico. Mesmo que seja hoje presencial, o anacronismo de uma prova presencial, você pode estar lá naquele dia não muito, né, nos seus melhores dias, né? Mas nada disso é relevante no que eu quero, nesse momento, comentar. Um estudante bacharel que terminou um curso de bacharel fez, no mínimo, 16 provas. No mínimo, uma prova do ENAD. O que uma prova a mais vai modificar a vida desse cidadão, dessa cidadã? Em nada. Em nada. O senhor mercado é soberano. Se você não entrega nada, se você não sabe fazer analogias, se você não raciocina, se você não usa lógica dedutiva, se você não consegue fazer analogias com uma série de outras áreas do conhecimento, estatística, economia, matemática, etc., você não vai entregar nada. Você não será um bom profissional. Não sendo um bom profissional, você será alijado do mercado. Para qualquer profissão. No mercado só ficam os bons. Todas as profissões, não só aquela de ciências contábeis, estão se adaptando, estão se modificando. No entanto,
no sentido prático, não é uma prova que diz que você é bom ou que você está apto a entrar no mercado. É o mercado que diz isso. Se você não entregar, se você não se capacitar, você está fora. E vai ficar fora até se capacitar, né? E é esse o sentido no caso do exame de suficiência. Repara o que eu vou te mostrar agora, que diz muito em relação ao que está acontecendo. Então, o que nós temos aqui? Olha, repara, nós temos aqui o seguinte, ó. Nós temos aqui o ano, os concluintes. Repara, tudo isso aqui somado dá 268 mil bacharéis formados. Aqui estão os aprovados no exame de suficiência. O que isso significa? Todo ano, no primeiro semestre, no segundo semestre, tem o exame de suficiência. Um terço dessas pessoas são aprovadas, das pessoas que fazem a prova. Esse um terço somado no primeiro semestre e somado no segundo semestre está aqui. Na verdade, então, o que você tem? Você tem cerca de 90 mil pessoas fazendo o exame de suficiência todo ano, dividido em 45 mil no primeiro semestre, 45 mil no segundo semestre. Aqui estão os aprovados em todo o ano. Perceberam o descompasso entre quem se formou, quem é bacharel e quem está agora apto, ou seja, a segunda condição para exercer a profissão contábil. Qual é? A de ser aprovado no exame de suficiência. De 268 mil pessoas, apenas 126 mil estão aptas, são aprovados. Muito bem, aqui está o registro de contadores no sistema CFC. Olha, dei uma pausa aqui dramática para tipo, caramba, só houve um acréscimo de 19 mil com 126 mil? Ocorreram tantas baixas assim? Deveria haver um acréscimo aqui muito maior que 19 mil. O que isso significa? Que estas pessoas que concluíram a segunda etapa não estão vindo para cá. Quem exerce a profissão sem respeitar a lei é ilegal e se submete às penas da lei. Uma lei federal, na verdade, um decreto-lei. Um decreto-lei bastante antigo, é verdade. Mas contraria a lei, é verdade. Para mudar a lei, temos que ir no Congresso. Esta lei, ela pode ser legal, mas para ser legítima, tem que atender o que a sociedade clama, o que a sociedade exige. E se a sociedade, num número suficiente, exige, vamos ao Congresso mudar a lei e sensibilizar quem pode fazer a mudança da lei. Mas, enquanto ela não for modificada, é isso que nós temos. Mas nada impede também que você tenha a sua opinião, seja conselheiro do sistema ou não seja conselheiro do sistema. Nesse caso, repara, o que nós temos? Nós temos um decréscimo de pessoas. E aí vem um outro problema que nós vamos mostrar daqui a pouco. Aliás, nós vamos ver 2 outros problemas. Como pode? A arrecadação tendendo a diminuir pela diminuição do número de registros e haver aumento de aplicações financeiras em todo o sistema. E mais grave, a tendência de menor arrecadação e a despesa com o pessoal lá fazendo o seu papel. Os CR6, nós vamos ver, eles podem não conceder aumento nenhum de folha de pagamento. Ainda assim, a folha crescerá pelo seu crescimento vegetativo. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas observe, então, a importância de que todos os movimentos classistas, todas as pessoas que estão interessadas no futuro da nossa contabilidade atentem para esse detalhe. Então, aqui eu concluo, Erlândia e Diego, a respeito de clamar a classe contábil para que pense nisso, participe das decisões nos seus conselhos regionais, discutam, enviem correspondência aos seus
deputados, senadores, se acreditar que a mudança precisa ser efetuada, para que, democraticamente, a gente possa verificar esta situação e, se for o caso, alterá-la na base da lei, cumprindo o que a democracia preconiza. Eu acompanho bem de perto os acadêmicos, os bacharéis, né, as pessoas, os que são recém-formados. Eu tenho um canal, né, de Instagram e a gente ajuda muito, né, e a gente percebe a aflição deles, né? Muitos estão desempregados, sim, estão sem uma renda e têm uma profissão, se formaram e não podem trabalhar porque não tem um registro. Alguns estão tentando, de alguma forma, oferecer alguns serviços que não precisa do registro. Só que aí tem pessoas que são preparadas, que estudaram, fizeram diversos cursos, têm práticas e não podem exercer a profissão legalmente. E eu confesso assim que eu fico bastante preocupada com isso, porque isso mexe com a vida da pessoa, né? Mexe com a vida da pessoa, a vida financeira dela. E aí, por trás desses números aqui, são pessoas que estão buscando uma melhoria de vida, que resolveram fazer uma faculdade para melhorar a sua vida, e aí elas se encontram nessa situação. Eu também não estou aqui para dizer, né, que o exame de suficiência é ruim e tal, mas a gente precisa se encontrar uma solução, porque esse negócio só se agrava a cada ano. Eu também tenho essa mesma percepção, professor Raimundo. Erlândia, há uma outra questão, né? Desse número todo, de mais de 500 mil de contadores, né, de profissionais da contabilidade, técnicos e contadores, quantos são de escritórios de contabilidade? Quantos são os peritos? Quantos são os auditores e os contadores de empresa, etc., que não são em escritórios? Porque a contabilidade passa... Nós vivemos um momento na nossa ciência em que está ainda por acontecer a freada ajustadora, que as obrigações acessórias deixarão de ser cumpridas da forma como são feitas hoje. Todas essas empresas que cobram 50, 100 reais por contabilidade, isso nada tem a ver com contabilidade, nada tem a ver com contabilidade. Nada. O que tem a ver com contabilidade é você preparar relatórios de prazos, é você preparar a situação do capital de giro daquela empresa, da sua estrutura, fomentar e fazer trabalhos, projetos para obter capital, etc., etc. A contabilidade é muito rica. Tudo que depender de número, o contador tem vaga. Eu vejo nos cursos de pós-graduação que eu ministro, engenheiros, economistas, entrando para aprender contabilidade. Para quê? Para tomar a mesma decisão que um colega contador tomaria, né? A gente eu tenho acompanhado aí desse mundo aí digital, somente o marketing digital tem avançado bastante e nós estamos acompanhando de perto. E aí, os profissionais né, da contabilidade, os recém-formados, estão indo mais para esse campo aí, porque de alguma forma eles conseguem fazer algum tipo de trabalho que não precisa do registro. É isso que está acontecendo. Eu tenho uma outra pergunta aqui, professor Raimundo, que é em relação, né, a classe contábil brasileira tem levantado questões, principalmente nos grupos de mídias sociais, eu acompanho muito isso, né, a respeito do excesso de aplicações financeiras do sistema CFC CR6 no mercado financeiro, ao invés de aplicar tais valores com a classe. Os valores aplicados pelo CR6 e CF6 são mesmo muito elevados, professor Raimundo? Bem, Erlândia, responder isso daí é preciso caracterizar bem. Qualquer administrador, principalmente um administrador que podemos chamar de administrador público, como é o caso das administrações dos conselhos regionais e do Conselho Federal, tende ao conservadorismo. Mas esse conservadorismo não pode ser em excesso. Para se ter uma ideia, nos últimos 5 anos, cerca de 1/3
da receita executada vai para o caixa. 1/3 da receita executada é entesourada, não é aplicada com a classe. Então, isso pode significar uma série de fatores que precisam de estudo, que precisam de revisão, que precisam de união da classe, para que esse tipo de problema, e estamos chamando como um problema, nós vamos ver que em 2019, o sistema CFC-CRC enclausurou, entesourou, levou para o mercado financeiro mais que 300 milhões de reais. Eu vou mostrar 296 milhões, somente os 6 maiores e o Conselho Federal. Vou abandonar 21 outros conselhos regionais. Só esses 7, os 6 maiores, que representam 2/3 da arrecadação, mais o Conselho Federal, entesouraram cerca de 296 milhões de reais. Eu vou compartilhar aqui uma tela com todos vocês. Muito bem. Olhem isso. Isto aqui é quanto o CRC, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, obteve de receita financeira no ano todo. Divido isso aqui por 12, que você vai encontrar, evidentemente, a receita financeira mensal. Mas somando os 12 meses em cada um desses conselhos e no Conselho Federal, encontramos aqui, como isso aqui está em 1.000, 2.562.000 em 2014, 4.096.000, no Conselho Federal, 5.781.000, e aí você observa todos os conselhos. Todos os 6, mais o Conselho Federal. Muito bem. No total, em 2014, 12 milhões. No total, em 2015, 17 milhões, e por aí vai. Eu lembro. Isto é a receita financeira do ano todo. Agora, a grande questão é você imaginar assim, quanto foi aplicado, em média, em cada mês, e quanto os conselhos que estão aí receberam de remuneração do mercado financeiro. A remuneração, em média, pelo que eu apurei, em 9 conselhos, eu tomei aproximadamente 30% dos conselhos e tive uma ideia para não pegar aplicação financeira em 72 meses, né, relacionados, e isso não teria nem muito sentido, porque é fácil projetar o valor recebido, o valor aplicado, quando você tem a ideia quanto foi o CDI médio e a receita financeira. E é simples, eu vou mostrar isso daqui a pouquinho, como é muito simples você controlar isso aí junto ao seu CRC. Ora, se você tem um CRC que poupa 1/3 do que arrecada, ora, é preciso cobrar apenas sobre 2/3. Essa é uma matemática simples. Se você não leva e não aplica com a classe 1/3 da receita que você executa e a mantém tesourada, é porque você está arrecadando demais ou aplicando de menos, ou as duas coisas. Porque isto é preciso ser estudado. Observem a próxima tela. Você tem aí, a partir desse critério que aqui está, é simples. Você pega o total da receita financeira e divide por 95% do CDI, dado que isto é a taxa média com que os CRCs foram remunerados. Que São Paulo, em média, em cada um dos 12 meses de 2014, aplicou 24.940.000 para receber aqueles 2.562.000. Faça a mesma lógica, o mesmo raciocínio para 2019. Aplicou 72.347.000 em cada um dos meses, média. Nós estamos trazendo aqui um indivíduo para o centro,
e este número é o que representa este centro, 72 milhões, 24 milhões. Isso São Paulo. O Conselho Federal, 37 milhões, quase 38, em 2014. Em 2019, só o Conselho Federal, 102 milhões. Nós vamos ver já já como que isso acontece. E é muito simples, basta você olhar a execução da receita, a execução da despesa. A execução da despesa é muito menor que a execução da receita. Sobra recurso? Entesoura. É um excesso de conservadorismo isso. Evidente que isto é um excesso. Evidente que isso precisa ser tratado. Tem que ser olhado. Qual é o problema? A anuidade alta? Sabe qual é a pergunta que eu faço a alguns presidentes quando me apresentam isso? A resposta é a seguinte, eu faço a pergunta, mas, caramba, tem tanto valor aí entesourado, qual é o motivo? Muita provisão trabalhista. Mas vem cá, esses processos que são efetuados e quando um funcionário entra na justiça contra o CRC, via de regra, porque o CRC errou em algum ponto, em alguma aplicação da lei. E se errou, o CRC é uma pessoa jurídica, ele não erra sozinho, errou porque alguém mandou, porque alguém determinou, porque alguém autorizou. Esse alguém tem que ser regredido. A ação tem que ser regredida, tem que buscar quem autorizou isso. Esse é um ponto. Mas eu não posso agora comprometer um orçamento e toda a classe contábil. Imagina, quem está entrando agora no sistema ter que pagar pelo erro que foi cometido há 10 anos atrás. Isso não tem sentido, isso não tem lógica. Ou seja, botar um componente na anuidade que se refere a possíveis ações trabalhistas. Não tem. É o motivo que acontece. Claramente, porque não há compatibilidade entre a ação, agora eu vou poupar, a ação, agora eu vou... Não tem nada disso. O que tem é excesso de execução de receita em relação à execução da despesa. Outra argumentação que eu escuto muito de presidente de CRC é mais simplória ainda. Não, eu reservo 1 ano de salário. Eu reservo 1 ano e meio de salário, 1 ano e meio de folha de pagamento, 2 anos de folha de pagamento. Isso não tem lógica. Eu tenho que arrecadar o que eu vou gastar. Isso não tem lógica. Eu não tenho que comprometer no preço da anuidade, e esses estudos precisam ser explorados, precisam ser discutidos, mas eu lembro, quem vota somos nós. Eu tenho alguns estudos sobre as votações no Rio de Janeiro e em São Paulo. Os mesmos votam nos mesmos, há muito tempo. Não sei se os senhores todos sabem, mas há uma órbita entre SESCOM, Sindicato de Contadores, CRC, associações. Quem vota faz isso. Lá no SESCOM, lá no sindicato, lá no CRC. Se você olhar, por exemplo, o CRC do Rio de Janeiro, entre 60% e 70% tem mais de 15 anos de conselho. Ora, tem mais de 15 anos de conselho e isso não é renovado. O que é preciso ser feito? O que é preciso caracterizar? Sua participação, contador. Sua participação, técnico em contabilidade. Porque se você hoje vai para a mídia social dizendo que o seu dinheiro está entesourado, aplicado no mercado financeiro, você concorda tacitamente com isso, ou quando vota, ou quando se omite de votar. Nós precisamos argumentar sobre o que a gente entende como necessário. O que não pode é você imaginar que tem 296 milhões de reais em 2019 que poderiam estar ou na anuidade diminuída, né, e reduzindo assim o índice de inadimplência, que é muito alto no sistema, ou aplicado de outra maneira, de outra forma, que podemos estudar quais as outras formas, porque, em tese, um Conselho Regional de Contabilidade, via de regra, é para fiscalizar a profissão.
As juntas comerciais têm lá um número de empresas contábeis. Na Receita Federal tem lá um número de empresas contábeis. Este número é o mesmo que está dentro dos CRCs? Isso precisa ser verificado e precisa ser levantado. E precisa ser levantado com lupa. Sabe por quê? Porque pode ter muita gente trabalhando com contabilidade e que não paga nada. E não pagar nada não significa não pagar muito, tem que pagar alguma coisa. Mas eu espero ter deixado claro que as aplicações financeiras elas estão realmente num patamar que deveria ser apenas gestão de liquidez. Gestão de liquidez. Você ter um colchão que suporte 3 meses, se tanto, de problemas relacionados ao teu orçamento, porque não há empresa que seja mais simples de administrar que o Conselho Regional. Em março, de 40% a 50% do orçamento está no caixa. Os outros 50% diluído em 9 meses. É isso, Erlândia e Diego. É uma reclamação muito grande, né, do aumento das anuidades todo ano. E os profissionais reclamam muito e a gente também, além de estar pagando a anuidade do profissional, paga também da empresa, né? Então, os profissionais ficam perguntando, né, para onde que vai? E ficam questionando, e aí rola essas discussões nas mídias sociais. É interessante, sim, ser discutido para que não haja essa desconfiança, que alguém seja desonesto. Então, é só questão de discutir realmente tecnicamente. Eu super concordo com isso. E aí tem outra situação também, professor Raimundo, que aflige a classe contábil e facilmente observável nas demonstrações contábeis de cada CRC. É a questão do aumento relativo, né, significativo dessas despesas em relação às receitas correntes. Essa situação é mesmo preocupante, professor Raimundo? Eu vou te mostrar isso de uma maneira geral. Eu estou chamando essa tela agora para dizer para vocês o seguinte. Isso que aí está representa a execução orçamentária do Conselho Federal de Contabilidade. Muito bem. Isso se repete em praticamente todos os conselhos regionais do Brasil. Praticamente em todos. Em maior ou menor escala, nós teremos algo parecido. O que acontece? A despesa ou a execução orçamentária do lado da despesa é sempre menor do que a execução orçamentária do lado da receita. A receita, sendo maior, executada, do que a despesa, provoca isso que vocês estão vendo. Então, repara, o que nós temos aqui? Quase 12 milhões em 2014, e lembrando, todos os números que eu estou mostrando aqui são valores nominais. Nós poderíamos pegar os 12 milhões e trazer para 2019, ou pegar 2019 e trazer para 2014. Eles estão aí de forma nominal. Então, em 2014, arrecadou-se 52 milhões, 53, e se gastou 41, sobrou quase 12. Isso foi para o caixa. No ano seguinte, sobrou quase 13. E eu lembro, olha agora para todos os outros CRCs, é exatamente o que está acontecendo lá. Tudo isso para responder sobre a relação despesa corrente, receita corrente, que foi a pergunta que você efetuou. Chegamos a 2019, se você acumular esses valores aqui, você vai verificar por que há tanta aplicação financeira média. E eu vou lembrar, tudo que nós vimos atrás, há pouco tempo atrás, são valores mensais médios de aplicação financeira. Tudo que está ali registrado como aplicação financeira é a aplicação financeira média mensal. Mensalmente, aquele valor não foi levado para a classe, foi levado para o mercado financeiro. Isso dá uma sensação muito robusta de tranquilidade. Todo com esse dinheiro aplicado no mercado, mas
o médio e longo prazo vão apontando situações, seja pela economia, seja pela situação que se avizinha. Foi um ano completamente atípico, o ano de 2020. Nós estamos vendo aqui só o ano de 2019. O que isso faz? Isso deixa o Conselho Federal, ele devolve recursos ao sistema para os conselhos que não têm recurso. Em alguns casos, devolve cobrando juros. Aqui, conselhos regionais tomaram dinheiro emprestado para, normalmente, construção de sedes. E, ao longo dos últimos 5 anos, vários estados tiveram sede construída. Mas a relação de preocupação não é com o CRC, em primeiro lugar, ou o Conselho Federal, em segundo lugar, não. A preocupação primeira é com a classe contábil que sustenta tudo isso. Transferência corrente. Aqui não tem nenhum tipo de retorno. Você transferiu. E você transferiu, normalmente aqui, o gasto com os exames de suficiência. O Conselho Federal teria que devolver mesmo, porque o gasto foi na origem. Aqui não, aqui é um empréstimo. É um empréstimo com juros cobrados, que é despesa no Conselho Regional respectivo que tomou o empréstimo e receita no Conselho Federal. Isso me parece absolutamente um contrassenso. Absolutamente um contrassenso. Até seja pela perda da liberdade, seja porque todos os outros conselhos podem pleitear isso. E como é que é o critério para que se empreste recurso? De que forma isso é colocado? É evidente que tem resoluções próprias e tratamento próprio, mas isso precisa vir para a sociedade. Isso precisa estar no relatório integrado. Isso precisa estar em notas explicativas, para que a sociedade, principalmente os contadores e os técnicos em contabilidade, tenham a ideia dos critérios. E, finalmente, as transferências de capital. Essas são carimbadas. O Conselho Regional tem que dizer, olha, eu comprei aqui um equipamento, mas não tenho dinheiro. Eu fiz aqui uma obra emergencial, mas não tenho dinheiro. Então, isso vai carimbado. Todo esse quadro aqui, que nós já vimos, funciona como receita e como despesa. Ora no Conselho Regional, ora no Conselho Federal. Então, cabe agora, para terminar aqui esse quadro, o conceito. O CFC cobra 20% de cota à parte. Representa 1/5 das receitas dos CRCs. Muito bem. Ele devolve. Ele devolve. Ora, se é para devolver, cobre menos. Se ainda assim tiver deficitário, este é o sistema, mas cobre menos. Isso faz com que grande parte dos conselhos regionais fiquem independentes, porque tem que recorrer mesmo. Porque tem que recorrer. E isso, no todo, me parece um contrassenso, né? Reparem agora o que eu vou lhes mostrar. Isto aqui é a receita corrente dos 6 maiores, que representa 2/3 de tudo que se arrecada no sistema. Ou seja, aqui nós temos 2/3 do que se arrecada, 197.210.000. O outro terço com os 21 outros CRCs. E aqui está a arrecadação do Conselho Federal de Contabilidade. Nós temos aí a pujança do sistema, do que parece ser uma pujança. A relação despesa corrente, receita corrente, é um quociente, é uma razão que pode ser chamada de índice de eficiência. Para cada R$1 que se arrecada, quantos reais há de despesa? Na verdade, o que efetivamente sobra no caixa para se pagar pessoal? Que é a despesa primeira, é aquela que deve ser em primeiro lugar honrada.
Repara, quando se arrecada nos conselhos regionais, 1/5 vai para o Conselho Federal. 1% também vai para o Conselho Federal, isso nos 6 maiores. Também vai para o Conselho Federal a título de FIDES, que é um fundo de desenvolvimento que é utilizado pelo Conselho Federal para também proporcionar retorno aos conselhos regionais mais necessitados. E a receita financeira. A receita financeira, quando eu chamo de excrescência, é porque a receita financeira deveria funcionar apenas como um colchão de liquidez, mas nada além disso. 1 mês e meio de folha, 1 mês e meio de custeio, então você tem aí 2 meses, talvez isso, mas não. Tem 1 ano em alguns casos, 1 ano e meio em alguns casos de folha de pagamento e de custeio. Isso não existe em lugar nenhum, muito menos em empresa pública. Se você recebe um 1/10, por exemplo, apenas para citar isso, você tem que gastar exatamente o total daquelas despesas. Não tem que ter sobra, salvo esta questão do colchão de liquidez. Mas, ora, isso não é, o que nós vimos não é um colchão. Por isso, a expressão excrescência. Agora, para fechar todo o conceito, a despesa com o pessoal, sobre a receita que sobra. E sobre a receita que sobra, eu vou mostrar para vocês uma relação primeira de todas as despesas com o pessoal dentro do sistema. Nós estamos falando aqui de milhões, né? Quantos funcionários nós temos? Tudo aqui, se você dividir pelo número de funcionários, vai representar quanto efetivamente cada conselho desembolsa por funcionário. E quanto cada conselho desembolsa por funcionário envolve, evidentemente, os salários, os encargos, os benefícios, e mesmo que o CRC não conceda nenhum aumento, ela ainda assim tem um crescimento vegetativo, porque tem promoção, tem critérios dentro de todas as folhas de pagamento de todas as empresas, promoção por antiguidade, etc., em que aumenta o salário. Agora, tomem todo esse montante aqui, 111 milhões, 108 em cada um dos anos, e vamos comparar isso com o número de pessoal em cada um dos CRCs, dos seis CRCs da análise, mais o Conselho Federal. 12 mil por pessoa, 9 mil por pessoa. No Rio de Janeiro tem 87, 88, falo de memória. Mas todos esses dados estão registrados em cada relatório de gestão, em cada relatório integrado e no portal de transparência. É só ir lá e confirmar esses valores que aí estão. Pode haver pequenas variações. Todos os funcionários do mundo todo merecem ter um bom salário. Não está se discutindo isso aqui. A questão é a preocupação com quem banca isso. E quem é que banca? O contador e o técnico. Mas, estranhamente, ele não participa disso. As despesas com o pessoal continuam num patamar mesmo que só vegetativamente. Mas as receitas diminuíram. Para agora e pensa assim, olha, meu Deus, 2020 está aí. Tudo isso que está aí continua sendo verdade. A despesa com o pessoal e a receita caiu. Esta relação aumentou. Repara isso aqui agora quando nós tiramos da receita corrente aquilo que não vai impactar efetivamente o nosso caixa, ou o caixa do Conselho Regional. Qual é a razão aí? A despesa corrente sobre a receita corrente líquida, o que efetivamente sobra, ou deveria sobrar. Tiramos a cota parte, tiramos o FIDES, isso nos 6 maiores CRCs, e tiramos a receita financeira, porque já vimos que ela apresenta um nível,
vamos chamar assim, de gordura muito alto. Ela precisa voltar a um patamar apenas de gestão de liquidez. Olha o que nós temos. Uma faixa extremamente preocupante, gente. Extremamente preocupante. E por quê é tão preocupante assim? Ela já seria, normalmente, se tivéssemos um ano de 2020 normal. Mas não foi um ano normal. Todos sabemos por quê. Se fosse um ano normal, ela já seria preocupante para o médio e longo prazo. No ano anormal, como foi 2020, ela é preocupante no médio prazo. Então, concluindo a resposta, Erlândia e Diego, nós temos aqui uma grande preocupação para o futuro, e isso tem que ser discutido. Evidente que isso tem que ser discutido. Evidente que isso precisa receber um tratamento da classe. Eu vivo da profissão desde os meus 18 anos de idade, e assim, é pro resto da vida. Então, eu acredito, e professor Raimundo, se eu pudesse, a gente ficava batendo papo a noite toda. É muito interessante o assunto, e eu creio que a gente vai, né, ter outros bate-papo abordando temas tão importantes como esse, que é justamente para levar a classe contábil, né? E aí que as pessoas possam realmente se interessar e discutir o assunto, porque senão a gente não consegue resolver, né, se não houver a unidade, porque as pessoas falam assim, porque nós somos unidos, a união aqui, não. Se não existir unidade, a gente não chega em lugar nenhum, né? Porque união, né, você se une ali para fazer um evento, se une ali para bater um papo, mas unidade é diferente de união, as pessoas confundem muito isso. Então, nós precisamos, a profissão contábil, ela precisa, né, de unidade. É óbvio que eu tenho uma opinião sobre exame de suficiência, sobre educação continuada, sobre cadastro, e com a minha experiência tanto de contador quanto de academia. Tem alguma coisa aqui que, na minha opinião, não fecha. Não fecha. Agora, em dezembro, está todo mundo correndo para fazer curso, porque não fez ao longo do ano, só porque é obrigado. Não quis fazer, o mercado vai selecionar essas pessoas. A pandemia está aí, a situação da contabilidade 4.0, que é apenas um estigma, que é apenas uma espécie de ícone para todo mundo falar a respeito disso, ela está colocada. Mas, na verdade, é o quê? Novas tecnologias, novos procedimentos, nova adoção de critérios. E agora, todo mundo tem a oportunidade de fazer a sua colocação, né? Então, é isso, e eu aguardo um outro convite, numa outra oportunidade, viu, o Diego, para que estejamos juntos. Vamos estar juntos, sim. Eu agradeço, professor Raimundo, agradeço a Erlândia. Também é oportuno dizer que a PROCON, com o seu grupo de estudo, né, está tratando de uma minuta para apresentar ao Congresso Nacional de alteração do Decreto-Lei 9295, que é o decreto de regência da classe, né, de criação do Conselho, do Sistema CRC, e da Lei 1040, de 1969, que trata das eleições. Muito está sendo discutido, e nós, como representantes de classe, recebemos muitas críticas, né, quanto ao sistema de eleição, quanto à questão da anuidade, quanto ao exame de suficiência. E hoje nós estamos aqui trabalhando nessa questão para apresentar uma proposta tanto para os associados, tanto para a classe inteira e ao Congresso, né? Porque, embora a associação tenha o seu quadro de sócios, mas tudo que fizermos vai ser para atingir a classe inteira. E é para o benefício de todos, com certeza. Uhum. Então, esse bate-papo descontraído foi muito bom, esclarecedor, e a gente espera, sim, que vai ter uma outra oportunidade que a gente possa tratar de outros assuntos para esclarecer cada vez mais os nossos associados e todos os profissionais do Brasil inteiro. A PROCON está de portas abertas sempre, e sempre trabalhando em prol da classe. Eu agradeço mais uma vez.